Olá, que bom que você está conosco na nossa escola de discípulo. E hoje eu quero falar sobre andar no Espírito. Gálatas 5:25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Depois que você entendeu que a constituição básica do homem é corpo, alma e espírito, e você entendeu os princípios da revelação da palavra, nós precisamos entender o processo e a obra de Deus em nós e como nós devemos colaborar com Deus. Lembrando sempre que precisamos exercitar o nosso espírito a fim de sermos guiados por Deus. A nossa alma deve ser transformada pela renovação da nossa mente e o nosso corpo precisa ser disciplinado. Queridos, quando Adão pecou, ele morreu para Deus e junto com ele toda a raça humana. Sendo assim, a primeira coisa que Deus precisa efetuar no homem é o novo nascimento, ou seja, a regeneração. O Espírito que habita em nós, ele traz para nós poder, saúde, a natureza e a bondade, a justiça e o amor de Deus. Tudo isso reside dentro de nós, reside em você, reside no nosso espírito recriado. Não precisamos buscar estas coisas, nós precisamos ter revelação de que elas já estão dentro de nós. Nós temos a mente de Cristo, a unção do Espírito Santo e tudo aquilo que é necessário para uma vida santa e plena já foi colocado à nossa disposição e está dentro de nós pela pessoa do Espírito Santo. Uma vez que andamos no Espírito, todas essas coisas estão diante de nós. Queridos, Deus ele colocou isso em nós. E o primeiro pecado, se nós formos analisar, foi algo banal, algo tão simples, não foi algo terrível do ponto de vista da aparência, não foi adultério, não foi algo pornográfico, nem obsceno, nem algo escandaloso ou feio de ver. Adão e Eva apenas comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nada mais do que isso. O primeiro pecado deu origem a todos os outros. O primeiro pecado origina todos os outros que virão. Porque a palavra disse em Gênesis 2,17: no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Eva preferiu acreditar no que o diabo disse, acreditar no que Deus dissera. O diabo veio e desmentiu Deus dizendo: é certo que não morrereis. O mundo sempre diz que você nunca pode mudar, para você não há libertação, você nasceu assim, vai morrer assim. Pode até virar crente, mas vai continuar sendo o que era, pois pau que nasce torto, morre torto. Queridos, é isso que o diabo diz, mas o que Deus diz é que nós nos tornamos nova criatura. E isso, queridos, é uma questão de ser e não simplesmente de fazer. Para Deus, o pecado se manifesta sob três formas. Primeiro, a soberba. Esse pecado agride Deus em sua autoridade, atinge o trono de Deus. Satanás disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:13. Do ponto de vista de Deus, esse é o tipo mais grave de pecado, porque ele atinge diretamente o trono de sua autoridade. O segundo pecado é a desobediência. O desobediente é aquele que mente, rouba e prostitui. É aquele que desobedece ao mandamento de Deus. Ele agride a Deus em sua santidade. Deus é santo e ele não suporta a sujeira, a impureza e a iniquidade. Outro pecado é a incredulidade. O incrédulo atinge Deus em seu caráter. O incrédulo é quem tenta fazer de Deus um mentiroso. O Senhor diz em 1 Coríntios 1:5: em tudo fostes enriquecidos. Mas o incrédulo diz: eu sou pobre. Deus diz: eu carreguei na cruz a sua enfermidade. Mateus 8:17. O incrédulo diz: tenho medo de morrer de câncer. Deus diz: eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões. Lucas 10:19. Mas o incrédulo diz: eu não tenho o dom de expulsar demônios. Isso é só para pastores. Há muitas maneiras sutis de dizer que Deus é mentiroso. E na maioria das vezes somos astutos em nossa incredulidade. Queridos, uma coisa que nós temos que aprender, primeiramente, é andar por fé. Andar por fé é entender o padrão da vida no Espírito. Precisamos entender, compreender como foi o primeiro pecado. O primeiro pecado desviou o homem do padrão de Deus. Conhecer o desvio já nos ajuda a determinar o caminho de volta ao modelo de Deus. Quando Adão e Eva duvidaram da palavra de Deus, então o problema da carne começou. E para
entrarmos agora na dimensão do Espírito, devemos cumprir a primeira condição. Andar em Espírito implica em andar em fé. Se não andarmos assim, significa que não andamos no Espírito. Andar no Espírito e andar em fé se misturam na Bíblia. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Observe essas duas colocações. Na carta aos Hebreus, Paulo diz que os incrédulos não podem agradar a Deus. E na carta aos Romanos, o apóstolo diz que os carnais também não podem agradá-lo. Logo, os carnais também são incrédulos. Fé é sinônimo de vida no Espírito. Se alguém anda no Espírito, invariavelmente ficará cheio do Espírito. Uma pessoa que anda no Espírito pode facilmente ser reconhecida, pois expressa naturalmente vida. Quando falamos de vida, não nos referimos à vida prática. Queridos, nós falamos de algo mais tênue, subjetivo, algo que não sabemos de onde vem nem para onde vai. Quando vemos alguém cheio do Espírito, sentimos alguém diferente. O primeiro sinal que Jesus realizou foi transformar água em vinho. O vinho é símbolo de vida. Isso pode ser facilmente observado em uma pessoa que nasceu de novo. Em segundo lugar, os olhos começam a brilhar como cheio de alegria. Queridos, andar em fé significa abrir mão do que você vê, do esforço próprio e do entendimento próprio. Ou seja, andar no Espírito implica em renunciar a essas três coisas: andar por vista, pelo esforço próprio e pelo entendimento próprio. Andar por vista, 2 Coríntios 5:7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O segundo aspecto importante para andar no Espírito é não andar por vista, mas por fé. Tenho sempre comigo uma regra: enquanto o que vejo bate com a palavra de Deus, continuo vendo. Quando, porém, não bate mais, ignoro o que estou vendo e fico somente com a palavra de Deus. É um estilo de vida considerado louco e assim loucura para o mundo. Em relação às enfermidades, eu insisto em olhar os sintomas da doença em vez de olhar para Deus. Às vezes isso acontece, mas queridos, se a palavra diz que o Senhor já levou as nossas enfermidades na cruz, devemos rejeitá-la. Rejeite a enfermidade e passe a usar a verdade da palavra, independentemente do que nós estamos vendo ou sentindo. Andar por vista é característica do crente carnal. Outra coisa é renunciar ao esforço próprio. Todo carnal anda pelo esforço próprio. A fé pressupõe dependência de Deus. Se andamos pela nossa força, não precisamos exercer fé. A principal característica da vida de fé é o descanso. Paulo diz em Hebreus 4:3: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Os que andam no Espírito andam em descanso. São como os barcos que são guiados pelo vento. Na obra de Deus não se pode haver suor, ou seja, o nosso Deus, Ele simplesmente vai trabalhar por nós. Queridos, o sumo sacerdote, o sacerdote, ele andava com uma roupa de linho, justamente para simbolizar que o esforço, que não haveria suor, porque todo esforço seria feito por Deus. O primeiro aspecto de andar em fé, logo, é abrir mão do esforço próprio e entrar no descanso de Deus. Outra coisa é renunciar ao entendimento próprio. Há aqueles que andam pelo esforço próprio, há os que andam por vista, mas há também os que andam pelo seu próprio entendimento. Depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou cheio de opiniões próprias. Para que o homem possa desfrutar o melhor de Deus, ele precisa ser quebrantado em seu entendimento natural, que é independente de Deus. Deus chamou Abraão e lhe disse que ele seria pai de multidões. Ele e sua esposa não poderiam ter filhos. Por isso, Abraão resolveu ajudar Deus, gerando um filho a partir de sua serva Agar. Aquele filho chamado Ismael foi fruto de seu entendimento humano e da força natural, tentando cumprir a vontade de Deus. Mas o Senhor não aceita isso. Outro exemplo de alguém que andou no entendimento próprio foi Saul. O Senhor ordenou que Saul destruísse completamente Amaleque. Mas o que fez Saul? Vendo o gado bonito e as ovelhas gordas, resolveu separá-las para ofertá-las a Deus. O entendimento natural é que se trata de
desperdício ofertado a Deus por Saul, mas o veredicto de Deus é que aqueles que estão na carne não pode agradá-los. Querido, o crescimento vem quando nós aprendemos a ouvir Deus. Outra coisa que nós temos que entender é andar pela cruz. Primeiro, o pecado teve o aspecto da incredulidade, e se desejamos andar hoje no Espírito, temos de andar em fé. Mas houve ainda outro aspecto, a independência. Havia no Éden duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira o apontava para o próprio Deus. Se o homem optasse pela árvore da vida, teria escolhido depender de Deus. Ele não saberia o bem e o mal. Teria que depender de Deus para saber. Não viveria por si mesmo, mas por aquilo que Deus dissesse. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza a independência de Deus. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem tornou-se independente de Deus. Esse é o caso. É um caso em que a independência é morte. Como originou-se o primeiro pecado, certamente outros pecados se originam, pois todo pecado tem no seu centro o egocentrismo. Todo pecado em sua origem, o ego em ação. A independência é a forma específica de como o ego se manifesta. Eu tenho minhas opiniões, meus desejos, meus alvos, minha identidade. Quando o homem optou por comer da árvore do conhecimento, o seu ego, a sua alma foi aumentado e passou a ser o centro da personalidade do homem. Pecado é tudo aquilo que tem origem no ego. Tudo aquilo que é feito independente de Deus é pecado. Queridos, assim como todo pecado consiste no egocentrismo, toda virtude consiste no oposto, no altruísmo. O que é amor? É esquecer-se de si e olhar para o outro. O que é alegria? É viver contente com o que se tem e o que se é. Essa atitude de negar a si mesmo e colocar o outro no centro é chamado de tomar a cruz. Em 1 João 3,23, Jesus diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Aqui nós temos dois princípios, fé e amor. Andar em amor e andar pela cruz é a mesma coisa. Amar é a última análise, a renúncia de si mesmo. A vida no Espírito é uma consequência direta de passarmos pela cruz. Só há cristianismo se vivermos pela cruz. Jesus não morreu apenas numa cruz, ele viveu uma vida de cruz. A vida de cruz consiste em negar a vontade do ego para fazer a vontade de Deus. O Senhor precisa nos mostrar o quanto o nosso ego é deplorável aos seus olhos. Precisamos nos ver na luz do Senhor para podermos renunciar o nosso eu. Queridos, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Uma coisa que nós temos que entender é negar a si mesmo e tomar a cruz assim como Jesus fez. O que é negar a si mesmo? Existem muitos conceitos equivocados sobre negar o ego. Negar a si mesmo não a completa anulação da vontade, mas uma renúncia definida quanto à minha vontade. Ou seja, é seguir a vontade de Deus. Negar-se a si mesmo não é tornar-se um alienado, não é uma vida de ascetismo. Essa posição coloca a vida cristã como uma dor constante. A vida se torna um peso, dura de suportar. Jesus veio para que o homem tivesse vida abundante. Negar-se a si mesmo não é a perda do desejo. Quando o desejo se torna concupiscência, ele passa a ser pecado. Mas há desejos legítimos, como o desejo de casar, ter filhos, pregar o evangelho, salvar vidas. Negar a si mesmo é uma renúncia ao domínio da própria vida. E a cruz toca em alguns pontos. No Evangelho de Lucas, Jesus propõe aos seus seguidores o padrão para a vida cristã. Esse padrão nada mais é do que a aplicação da cruz em cada parte do nosso ser. Nesse texto, Jesus dá 3 ênfases básicas ao dizer expressamente 3 vezes: não pode ser meus discípulos. Toda vez que falou de tomar a cruz, ele falou também sobre negar a si mesmo. Na verdade, os dois conceitos caminham juntos. Negar-se a si mesmo é tomar a cruz. Isso envolve relacionamento. Lucas 14:26, ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O primeiro ponto diz respeito à minha necessidade de ser aceito sempre pelos outros,
de ser honrado, respeitado, ser amado, e pelo lado negativo se relaciona com o medo de ser rejeitado ou esquecido. A cruz implica em uma renúncia ao amor e aceitação incondicional dos outros. Não significa que eu não queira mais ser amado, mas sim que não buscarei ser amado a qualquer preço. Se para ser amado eu tiver que rejeitar Jesus, colocar em segundo plano a fé, ou mesmo abrir mão da verdade, então eu prefiro não ser amado. Quando tomamos a cruz, temos de esquecer a opinião do mundo a nosso respeito, mesmo que nos chamem de loucos, fanáticos ou estúpidos. Isso não mais nos ferirá. Precisamos ser livres de todos, não buscar aprovação nem elogio, reconhecimento, aceitação. É necessário que cada um de nós deixe a cruz ser aplicada em nossos relacionamentos. O nosso eu, Lucas 14, 27, e qualquer que tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Ou seja, qualquer que não tomar a cruz não pode ser discípulo. Tomar a cruz nos fala de tomar a vontade de Deus em detrimento da nossa. Há em nós uma tendência natural de evitar a dor e buscar o prazer. Entretanto, muitas das vezes a vontade de Deus implicará em dor e devemos nos apossar dela em detrimento de desejo, de prazer e conforto. Tomar a cruz nos fala de abrir mão de direitos, de reconhecimento, de oportunidade e assim por diante. Jesus já sobre a sombra da cruz disse: não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Queridos, recusar assumir a culpa é descer da cruz. Mas a maioria de todas as formas de descer da cruz ocorre quando oferecemos a cruz para o nosso irmão. Os carnais perguntam: mas por que sempre eu é que tenho que tomar a cruz? Eu devo tomar a minha cruz e nunca oferecê-la ao meu irmão. A cruz é um tipo de princípio que precisamos ensinar por demonstração. Já viram como a ovelha morre? Não se ouve nenhum gemido, mas já observaram como um porco morre, como ele é imolado? Os ladrões foram condenados na cruz, mas Jesus tomou a sua voluntariamente. Não tome a cruz como um criminoso, mas como um cordeiro. Queridos, tem crente que não morreu, está igual o porco, tendo a maior dificuldade para morrer. Os nossos bens, a palavra de Deus diz em Lucas 14:33, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não há cristianismo sem cruz. Sem cruz, apenas religião. O ego deve perder o seu lugar de centralidade, mas deve cedê-lo à vontade de Deus. Eu devo renunciar ao desejo de viver para mim mesmo e ainda mais, devo abrir mão dos meus próprios bens. Para muitos, abrir mão de seus bens é mais difícil que abrir mão de si mesmo. A cruz, tomar a cruz significa simplesmente tomar a vontade de Deus. A cruz é, na verdade, a vontade de Deus. Tudo que não for a vontade de Deus não é cruz. Nesse sentido, nós podemos dizer que a doença, por exemplo, não pode ser uma cruz, já que Cristo Jesus carregou na cruz, 1 Pedro 2:24. Então não podemos dizer que seja a vontade dele a enfermidade. Por isso, renuncie à enfermidade. Do mesmo modo, podemos afirmar que a pobreza não é cruz, já que nós fomos libertos da maldição da lei, Gálatas 3:13. A cruz experimentada por Cristo foi decididamente a vontade de Deus, e não algum tipo de ataque do diabo como doença ou miséria. A cruz é o lugar onde vencemos o diabo. Jesus repreendeu demônios durante todo o ministério na terra, mas ele somente venceu o diabo na cruz. A cruz é a vitória definitiva. Não estou dizendo que é errado repreender demônios na vida das pessoas, pois Jesus fez isso com Pedro. Só estou afirmando que não há vitória sem a cruz. Queridos, nós temos que ter disposição para sofrer o dano. 1 Coríntios 6:7. O só existir vos demanda já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? A pergunta de Paulo não parece uma objetividade, algo bem gritante, ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: olha, sofra o prejuízo, exatamente isso é cruz, mas se eu quiser reivindicar os meus direitos, bem, você tem direitos, correto você lutar, não há nada pecaminoso, não é moralmente errado, mas onde fica a vitória? Pisar na cabeça do diabo. É somente quando alguém toma a cruz que ele realmente
faz com que o diabo seja derrotado. Você quer ter razão ou você quer ser um vencedor? Você só será um vencedor quando você tomar a cruz. E a palavra diz que nós não devemos agradar a nós mesmos. Romanos 15:1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós outros. Queridos, nós vamos encontrar muitos cristãos fracos. Seja forte, tome a cruz, suporte a dor, a injustiça, vença pela cruz. A palavra diz em Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Ou seja, tome a cruz, não seja um porco.